18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Legal, 6 horas 2 minutos em Manaus. Boa noite pra você em 100,7. Alô, equipe, 18 horas. Alô, Rádio Mix. Alô, você em 100,7. Alô, Cid Soares. Boa noite, 6h03. Estamos começando mais um 18 horas. Vamos até as 19. Siga junto com a gente. Você vai estar muito bem informado hoje. Vamos lá. Mix. Participe também conosco, utilizando aí o nosso WhatsApp, que é o 994887592. Acione o nosso WhatsApp, a sua linha direta aqui com 18 horas, Cid. É a melhor forma de você falar com a gente, mandar aí um áudio, um vídeo, falar o que você está achando, dar a sua opinião, né? Participe em linha direta com a gente, 994887592. Estamos no aguardo aí. Mix. Começando 18 horas com os destaques do dia. Crise na saúde. Hospital do Coração Francisca Mendes suspende cirurgias cardiovasculares por falta de estrutura. Sem salário há 3 meses, seguranças do pronto-socorro 28 de agosto cruzam os braços como protesto. Justiça suspende liminar que impedia matrículas de aprovados na UFAM pelo SISU. E ainda hoje você vai saber tudo o que está acontecendo nos bastidores da política com ela, claro, Cíntia Blink. Legal, esses e outros assuntos, os destaques de hoje, hein? Hoje, terça-feira, 5 de março de 2024, você confere a partir de agora aqui no Melhor Mix do Brasil, no ar para você em mais uma edição do 18 horas até às 7 da noite. 18 horas. Atenção, a Justiça Federal suspendeu a decisão da juíza federal Marília Gurgel Rocha de Paiva, que tirou 20% da bonificação dos estudantes amazonenses e havia travado o processo de matrícula da Universidade Federal do Amazonas. Exatamente isso, Carlão. Olha, o juiz Lincoln Rossi achou mais prudente suspender a ação da juíza e aguardar uma decisão superior que seja válida para nortear esse tipo de pedido em todo o Brasil, pois uma só pessoa não pode prejudicar a UFAM. Com certeza. E a repórter Nathalie Moraes, ela tem mais detalhes sobre esse assunto, que inclusive é um assunto que está gerando uma polêmica aí já há algum tempo. Boa noite, Nathalie Moraes. Conta pra gente aí os detalhes desta suspensão. Boa noite, Carlão, Cid, boa noite, ouvintes do programa 18 horas. Então, os estudantes foram para as ruas, né? A sociedade foi para as ruas pedir aí que essa medida fosse suspensa. E na tarde de hoje, a Justiça Federal deu uma resposta não só para aqueles estudantes, né, que esperavam aí pelo ingresso na Universidade Federal aqui do Amazonas, mas para a sociedade como um todo. Isso porque a Justiça Federal suspendeu aí a liminar que impedia a UFAM de seguir com a matrícula de mais de 2.400 alunos aprovados na UFAM através do SISU. A decisão, né, se baseou aí nos danos globais que a retirada dos alunos da lista poderia causar aí a todo o sistema de matrículas vinculado ao Ministério da Educação, assim como as outras universidades federais do Brasil. O juiz federal substituto, Lincoln Rossi, né, foi quem decidiu aí a favor da Universidade Federal aqui do Amazonas, né? A gente acompanhou toda essa situação desde a última terça-feira, quando veio a juíza aí fez essa suspensão, teve muito bafafá, os estudantes realmente foram pedir a revogação dessa lei e a decisão veio hoje. No documento de suspensão da liminar, que anteriormente bloqueou aí as matrículas por conta da bonificação regional de 20%, o magistrado, né, aceitou aí os argumentos da nossa Universidade Federal do Amazonas de que outras decisões anteriores em outros estados do país, a medida liminar não foi deferida, seja aí pelo entendimento dessa lei ser adequada. Isso porque o juízo, né, considerou a bonificação estadual constitucional. Em outro trecho aí desse documento, dessa decisão que saiu hoje, o juiz também reconhece, né, como o próprio Ministério Público Federal tem aí divergências sobre esse assunto, uma vez, né, que o Ministério Público já entendeu aí pela inexistência do
do patrimônio público e a moralidade administrativa, e considerou ser legal aí esse benefício para os nossos estudantes. Um outro fator determinante para a suspensão dessa liminar e também para a liberação das matrículas foi um posicionamento aí do Ministério da Educação, quando, né, o Ministério acabou argumentando que seria impossível a retirada aí desses aprovados da Universidade Federal aqui do Amazonas através da bonificação. Isso porque, né, o Ministério Público divulgou, né, que o SISU é sim um sistema informatizado que é gerido pelo Ministério da Educação e que a retirada dessa bonificação estadual iria implicar aí na oferta de vagas nas universidades federais de todo o Brasil. Por isso, né, essas vagas da UFAM que comprometeriam todo o processo seletivo, isso daí foi essas decisões, essas notas, esse posicionamento do Ministério Público foi favorável, né, para que a Justiça tomasse aí essa decisão na tarde de hoje. Foi com base nesses argumentos que o juiz determinou aí a suspensão dos efeitos dessa medida liminar. Ou seja, vitória para a educação do Amazonas, vitória para os nossos estudantes, para todas aquelas pessoas, né, que esperavam, né, por esse ingresso aí através do SISU à Universidade Federal aqui do Amazonas, Cid Carlão. Valeu, Nathalie. Legal, Nathalie Moraes. Agora 6h09. Você é no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha, o governador Wilson Lima, aquele caso lá dos flutuantes. Ele disse hoje que vai seguir aquilo que a justiça determinar sobre o uso da força policial para a retirada dos flutuantes do Lago do Tarumançu, lá na zona oeste de Manaus. Todos os mais de 900 flutuantes que estão na área têm que ser retirados pela Prefeitura de Manaus até 31 de março, como determinou a Justiça. Na última quinta-feira, dia 29, o juiz Moacir Pereira Batista autorizou o uso de força policial para a retirada dos flutuantes. Ele atendeu o pedido da Prefeitura de Manaus, que alegou risco à segurança dos servidores devido à possível resistência dos proprietários. E André Meirelles, ele está acompanhando esse caso aí aqui no 18 horas. Ele é o enviado especial do 18 horas para esse assunto. É um assunto de extrema importância, né, André? Já que realmente é uma situação aí preocupante e que pode causar, inclusive, conflitos. Boa noite, André. Já tem data para começar a ação de retirada dos flutuantes? Não vai ser uma tarefa fácil, isso todos já sabemos, não é isso? André Meirelles, boa noite. Vamos lá, Carlão. Muito boa noite para você, boa noite, Cid, boa noite, ouvintes, né? Vamos a mais uma saga, né? Mais um capítulo da saga dos flutuantes. Olha, conforme o juiz Moacir Batista, a retirada dos flutuantes da orla do Tarumançu agora precisa seguir 3 etapas. A primeira é a comunicação da retirada, né? Por empresas de comunicação e de outdoors instalados próximos à Marina do Davi e à Praia Dourada, né? O segundo aí é a verificação dos flutuantes que estão tombados ali no rio, desabilitados ou abandonados, para que eles sejam os primeiros a serem aí desmontados. E o terceiro, o início da retirada dos flutuantes após esses 10 dias úteis da comunicação, né? E ainda conforme o magistrado, a prefeitura tem aí até o dia 31 de março para então informar e comprovar à justiça a ação da retirada e desmonte dos flutuantes, né? E aí, caso contrário, o município será condenado a pagar a multa de 15 milhões de reais solicitada aí pelo Ministério Público. Só que a gente, e tudo isso hoje, né, que aconteceu hoje, a fala do governador Wilson Lima, também a Associação dos Flutuantes do Tarumançu, né, divulgou inclusive uma nota aí à imprensa propondo um acordo com os órgãos reguladores para que permaneça ali os estabelecimentos que estão em conformidade com a legislação ambiental até que sejam concluídos os estudos do plano da bacia do Tarumã, que é previsto aí para o ano de 2026 e conduzidos pela Universidade aqui do estado do Amazonas, a UEA, né? O Nildo Afonso, que é o presidente da associação, disse que essa decisão ela precisa ser repensada, porque tal decisão pode acabar resultando aí em milhares de pessoas desempregadas. Vamos conferir a fala do Nildo Afonso.
nós simplesmente fomos incluídos, no nosso entender, erroneamente, dentro de um processo onde nós nunca fizemos parte, nunca citou nesse processo um flutuante sequer do Tarumã. Nós entendemos que é necessário um ordenamento, é necessário organizar o Tarumã, mas que não é por aí, não é chegando, tirando todo mundo numa decisão que vai deixar milhares de pessoas desempregadas. As pessoas que empreenderam vão ficar no prejuízo. E os moradores? Tem gente que mora lá há muito tempo. Como é que eles vão ficar? 18 horas. Olha aí, Cid, Carlão e ouvintes, a gente estava ouvindo agora a fala do Nildo Afonso, ele que é o presidente da Associação de Flutuantes do Tarumã-Açu, falando aí sobre um acordo, né, com os órgãos para manter no Rio Negro ali os estabelecimentos que obedecem à legislação ambiental até que sejam concluídos os estudos do plano da bacia do Tarumã, que é aí um estudo da UEA, que é a Universidade do Estado do Amazonas, né? Inclusive, o Carlos Alexandro Albuquerque, que é pesquisador de recursos hídricos da UEA, ele também explica como que funciona esse plano de bacia no qual o Nildo Afonso, que é o presidente da Associação Afluta, estava falando agora. E vamos conferir a fala do Carlos Alessandro. O plano de bacia, ele é um instrumento da política estadual e da política federal de recursos hídricos. Ele é um plano diretor, ele ordena a questão do uso da água da bacia. O que nós temos hoje na bacia do Tarumã é uma superpopulação ocupando o espelho da lâmina d'água, a superfície do rio. Então é importantíssimo que, com urgência, faça a construção do plano de bacia para estabelecer a capacidade de carga, a capacidade de flutuante. Quantos flutuantes poderão efetivamente permanecer dentro da bacia e a partir daí ter sua atividade. 18 horas. Então, Cid, Carlão e ouvintes, a gente estava ouvindo agora a fala do Carlos Albuquerque, né, pesquisador aí da UEA, falando aí como funciona esse plano de bacia do Tarumã-Açu, que fica na zona oeste de Manaus, que é o qual um assunto que foi abordado hoje pela associação aí de flutuantes aqui do Tarumã-Açu, sobre essa retirada, né, sobre toda essa repercussão que está acontecendo aqui. E sobre isso também, inclusive, na manhã de hoje, o governador do Amazonas, Wilson Lima, disse que vai seguir aquilo que a justiça determinar sobre o uso da força policial para continuar aí a Prefeitura de Manaus para auxiliar na retirada desses flutuantes, né? E essa ordem dessa retirada, Cid e Carlão, tem que ser cumprida em 10 dias, e após a Prefeitura de Manaus divulgar na imprensa e sobre toda essa ação de desmonte, eles têm que divulgar. Caso não aconteça, aí será no prazo estipulado. O prazo é qual mesmo, André? Até o dia 31 de março. Caso não seja cumprido aí esse prazo, a Prefeitura será multada em nada mais, nada menos do que 15 milhões de reais. Agora nós ouvimos aí o Nildo, né, que é o presidente lá da associação, e também o Carlos Albuquerque. O que eles falam é coerente, né? Isso vai rolar, vai acontecer essa situação de uma análise. O que você averigou com relação a isso? Hoje, ou eles vão tirar mesmo? Hoje, então, eles estiveram ali reunidos, né, para falar sobre essa situação, e aí houve até mesmo esse pesquisador da UEA que entrou também no meio desse debate para explicar como é que funciona esse plano da bacia ali do Tarumã-Açu. Só que aí a decisão que vale nesse momento, Cid e Carlão, é do juiz, né? E como a gente já falou outras vezes aqui, o juiz, né, no pensamento dele ali, na determinação dele, isso que foi então documentado, justamente vai permanecer a retirada de todos os flutuantes, e depois da retirada que pode ser realmente repensada aí sobre essa situação. Mas aí vai ter um preju legal em cima aí tudo, mas vamos lá, né? Que você resolve. Legal. Isso. Exatamente. Prejuízo aí não falta, né? Ou é 15 milhões de multa para a prefeitura, ou é o patrimônio, como disse aí o Nildo, né? Milhares de desempregados. Cid Carlão. Beleza, André. Valeu, Mireles. Agora 6h16, você era o melhor mês do Brasil. 18 horas. Olha, falando de crise no sistema de saúde agora, crise de saúde no estado. É que um grupo de trabalhadores que faz a segurança do Hospital e Pronto-Socorro 28 de agosto cruzou os braços nesta terça-feira e não assumiu os postos de trabalho na unidade de saúde. Isso em protesto ao quê? Atraso salarial. Há 3 meses que eles não recebem salário
O governador Wilson Lima não paga a empresa terceirizada contratada para fazer a segurança no hospital e, por sua vez, essa empresa não paga os trabalhadores. Vamos saber um pouco mais sobre essa celeuma toda aí na reportagem de Odineia Araújo. No maior hospital e pronto-socorro da rede pública do Amazonas, o 28 de agosto, não está apenas na falta de medicamentos, insumos para cirurgia, cancelamento de procedimentos, superlotação e falta de leitos, conforme constatação de fiscalização da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa do Amazonas e do Tribunal de Contas do Estado em fevereiro desse ano. Nessa terça-feira, o hospital também ficou sem segurança. É que a equipe de plantão decidiu cruzar os braços e não assumir seus postos em protesto pelo atraso de quase 3 meses no salário. De acordo com um dos trabalhadores que pediu para não ser identificado, o atraso no salário é porque o governo do estado não pagou a empresa Taurus, contratada para cuidar da segurança no 28 de agosto. Nós estamos aqui reivindicando o repasse de verba do governo para a nossa empresa, porque nós estamos todos os dias aqui de manhã cedo, cumprindo o nosso dever, que é fazer segurança nos hospitais, mas o governo não está tendo respeito com a gente, tanto como cidadão, como trabalhador e pai. Nós arriscamos nossas vidas todos os dias para estarmos aqui, cumprindo o nosso compromisso, mas o governo não cumpre o dele, que é repassar a verba para a nossa empresa. Outra trabalhadora, que também prefere não se identificar, diz que é revoltante passar 12 horas em pé no plantão do hospital e chegar no fim do mês não receber nada. A gente já acorda na madrugada para vir, e sofremos assalto nas paradas de ônibus, mas a gente está aqui todo dia entrando e saindo 12 horas em pé no posto, fazendo nosso serviço. E cadê o governo? Cadê o governo que não repassa a verba para a empresa para fazer nosso pagamento? Então, com salário atrasado, isso é injusto. Família, filhos, a gente tem nossas obrigações e responsabilidades, a gente precisa ter um retorno. Outra agente de segurança ressalta que os trabalhadores cumprem o compromisso assumido com a empresa, mas o governo não cumpre o acordo firmado na contratação e quem sofre são eles. Nossa família depende da gente, pelo menos a minha depende de mim, e saio da minha casa me arriscando, cumpro o meu horário, e eu gostaria muito, seu governador, que o senhor cumprisse o seu dever, que é nada mais de repassar verba para a empresa, para podermos obter um sucesso e seguir pagar essas nossas contas, porque se todo conseguisse fazer o seu certo, não estaria dessa forma. É uma humilhação, estamos passando fora dos nossos postos. Isso aqui não pode existir. Pare de passear um pouco, olhe um pouco do seu Amazonas, você está jogando no lixo, bastasse. O 18 Horas tentou saber com a Secretaria de Saúde do Amazonas e com o governo do estado sobre o repasse de verba para a empresa Taurus para a regularização salarial dos trabalhadores, mas até o fechamento da reportagem eles não enviaram resposta. Odineia Araújo para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas. Legal, 6 horas e 28 minutos. Olha só, essa é a crise lá no 28 de agosto, manifestação lá, né? Mas a crise ainda é maior no Hospital do Coração Francisca Mendes, ok? Lá as cirurgias cardiovasculares foram simplesmente paralisadas por falta de estrutura e suporte. Então, é uma crise generalizada na saúde em nosso estado, infelizmente. E a Nathalie Moraes tem mais informações. Nathalie, boa noite mais uma vez para você. A suspensão das cirurgias prejudica pacientes em estado crítico, não é isso? Vai ali, né, Nathalie? Carlão, né? Se o coração não for prioridade no sistema do nosso corpo, eu não sei mais o que seria prioridade. Boa noite mais uma vez para você, Carlão. Boa noite para você, Cid Soares. Boa noite, ouvintes do programa 18 Horas. O que acontece, né? A Soceam, né, que é a empresa de cirurgia cardiovascular do Amazonas Limitada, anunciou, né, alegou a falta de pagamentos, né, das parcelas dos contratos e as mais condições
condições de trabalho, né, que seriam aí os principais motivos para a suspensão e paralisação dos atendimentos ambulatoriais de cirurgia cardíaca no Hospital Universitário do Coração aí Francisca Mendes, na Zona Norte aqui de Manaus. O comunicado sobre a paralisação foi enviado à Secretaria Estadual de Saúde aqui do Amazonas na última segunda-feira, né, dia 4 de março, né, informando que vai manter aí os atendimentos dos pacientes internados, né, as cirurgias de caráter de emergência e também os egressos dos pacientes de pós-operatório. Outra alegação aí dessa empresa é sobre a falta de insumos, né? A gente vem denunciando já faz algum tempo, inclusive nos últimos dias a gente falou de mais de 342 pessoas que estão na fila de espera aí por um simples procedimento de cateterismo. O governo do Amazonas anunciou no fim do ano passado que a máquina, né, tinha sido consertada, que os procedimentos retornariam, mas hoje já é dia 5 de março e a gente segue com essa suspensão. E aí agora, né, mais um escândalo envolvendo aí o Francisca Mendes veio à tona, né, com a alegação desses profissionais médicos aí, informando que o Francisca Mendes não tem equipamentos adequados, que faltam insumos e principalmente, né, faltam as próteses, faltam os estentes, faltam, né, os catéteres para eles fazerem esses procedimentos e com os cancelamentos, né, das cirurgias e tudo, isso tem ocasionado uma queda considerável no volume cirúrgico da unidade hospitalar do Francisca Mendes. Só que a gente está falando de coração, o coração não espera, né, Cid, né, Carlão? Então é uma situação bastante complicada a situação lá do Francisca Mendes. Vale a gente reforçar que o Francisca Mendes já foi um dia considerado um hospital referência quando de assuntos de cardiopatias, quando a gente se falava de doenças cardiopatas na Zona Norte, a gente pensava na região norte do Brasil, a gente sempre pensava no Hospital Francisca Mendes, que já foi um hospital universitário e hoje se encontra aí nessas condições, abandonado pela Secretaria Estadual de Saúde, abandonado aí pelo governo do Amazonas. E aí hoje, em meio a essa crise na saúde aqui do nosso estado, o Ministério Público, na tarde de hoje, emitiu uma recomendação à Secretaria Estadual de Saúde. Agora a gente vai falar, Cid, Carlão, daquela situação que eu tenho certeza que muitas pessoas que estão nos ouvindo agora já passaram por isso. Você, Cid, por exemplo, já chegou lá no 28 de agosto, procurou atendimento médico e foi atendido por um segurança, por uma recepcionista e disseram pra você assim, ó, volta pra casa que esse tipo de atendimento não é feito aqui? Com certeza. Não foi só uma vez. O 28, infelizmente, dessas diversas vezes que eu passei por ali, vi situações muito parecidas, inclusive. Já me mandaram para outro posto de saúde que não poderiam atender lá. Enfim, tem uma série de problemas que acontecem, principalmente no atendimento. O segurança não é para fazer esse tipo de atendimento. Exatamente, pois é. E depois de tanto receber esse tipo de denúncia, né, o Ministério Público, que tem hoje um grupo de trabalho voltado para fiscalizar toda essa situação caótica que se encontra, a situação da saúde aqui no nosso estado, o Ministério Público recomendou à Secretaria Estadual de Saúde, né, principalmente nos pronto-socorros e nas UPAs também, além dos serviços de pronto atendimento, mas principalmente nos hospitais 28 de agosto, João Lúcio e Platão Araújo, que adotem medidas urgentes para que os usuários do sistema de saúde não sejam mais submetidos à triagem feita aí, que muitas vezes acontece, né? Essa triagem ela é feita por profissionais de segurança e também pelas recepcionistas dessas unidades hospitalares. Esses profissionais, a gente sabe, né? Não preciso nem entrar em detalhes que eles não são habilitados para fazer essa triagem, e aí é isso que o Ministério Público está cobrando agora da Secretaria Estadual de Saúde, que eles coloquem profissionais adequados para atenderem nessas unidades, né? E que eles cumpram o padrão de portas abertas. A gente sabe que essa não é uma realidade hoje, né, Cid? Se você me permite, há bem pouco tempo aconteceu um problema sério de uma briga entre um segurança
e pacientes que saíram ali às vias de fato, e não é por outro motivo, é porque eles não têm realmente a habilidade. Vão conversar com pessoas que não são pacientes, não estão ali com paciência para ouvir nada, querem ser atendidos e acaba acontecendo esse tipo de coisa. Então, mais do que na hora, já passou inclusive da hora de tomar uma atitude, uma medida para resolver esse problema no 28 de agosto. Exatamente, Carlão. Esse ponto aí que você falou, na verdade, foi no serviço de pronto atendimento do Galileia, lá na zona norte de Manaus, né? E teve no 28 de agosto também. Mas aí, Cid e Carlão, para falar mais detalhes sobre essa recomendação aí à Secretaria Estadual de Saúde, a gente ouviu aí a promotora de Justiça, Cláudia Maria Raposo, ela que é da 54ª Promotoria de Justiça da Saúde aqui no nosso estado, e é dela essa recomendação à Secretaria Estadual de Saúde. Vamos conferir. O Ministério Público recebeu denúncias de que os usuários que estavam buscando atendimento nos serviços de pronto atendimento do Estado estavam sendo barrados pelos seguranças ou por recepcionistas da unidade, que estavam inclusive fazendo encaminhamento para as outras unidades. Diante de tão grave denúncia, o grupo de trabalho que está atuando nessa crise da saúde resolveu por bem expedir uma recomendação determinando que o secretário de saúde e os diretores das unidades de urgência e emergência se abstenham de continuar permitindo que seguranças e recepcionistas, ou seja, as pessoas que não estão capacitadas para fazer a triagem, o façam dentro das suas unidades. Se a unidade tiver qualquer dificuldade e que não possa atender esse usuário, deve ser entregue uma certidão informando os motivos que impedem a sua assistência na unidade de saúde. Foi dado um prazo de 48 horas para que eles informem ao Ministério Público se a recomendação será cumprida. 18 horas. Cid, Carlão, nós ouvimos aí a fala, né, da promotora de Justiça, Cláudia Maria Raposo. E aí, se a Secretaria Estadual de Saúde não responder aí nesse prazo de 48 horas a essa recomendação, né, das providências adotadas ao Ministério Público, né, vai ter aí, eles podem ter, inclusive, a recomendação resultará numa adoção de medidas judiciais cabíveis, podendo até gerar multa à Secretaria Estadual de Saúde aqui do nosso estado. É isso, Cid, Carlão, boa noite. Valeu, boa noite, Nathalie, obrigado pelas informações. Nathalie Moraes. 18 horas. Agora nós vamos direto para Brasília. Chamar o nosso correspondente Carlos Eduardo Matos, o Cadu. Cadu, boa noite. Olha só, a Câmara dos Deputados voltou aos trabalhos e eles estão com o maior gás, né? Eles estão no maior pique, eles estão animadíssimos. Só que não. Não é isso, Cadu? Eles estão cheios de garra, cheios de vontade. Boa noite, Cadu. Alô, Cadu. Carlos Eduardo, você Carlos nos ouve? Eduardo. Eu tô ouvindo você. Agora, Cadu. Oi, Carlão, boa noite pra você, meu querido. Boa noite, Cid Soares. Boa noite, ouvintes do 18 horas. Boa noite, querido. Tá super marcha lenta, viu? Marcha lenta, Cadu? Marcha lenta, meu irmão. Tô falando com vocês ao vivo aqui da Câmara dos Deputados, acompanhando de perto essa briga, essa queda de braço entre os partidos pela presidência das comissões. Olha, é uma aí. disputa que vem atrasando os trabalhos aqui na Câmara dos Deputados. Por isso que tá marcha lenta. Não tem acordo entre os partidos para assumir as comissões. E sem comissões, Carlão, as pautas não tramitam da casa. As comissões, só pra gente explicar para o nosso querido ouvinte, é que são colegiados muito importantes, viu? Sim. Aqui na Câmara dos Deputados são 30 comissões ao todo. Quando, por exemplo, um projeto de lei que prevê armar a Guarda Municipal, digamos assim, a nível nacional, né? Esse projeto passa pela Comissão de Segurança Pública, passa pela Comissão do Serviço Público, também passa pela Comissão de Constituição e Justiça, passa pela Comissão de Finanças e Tributação, porque vai ter que comprar arma. Então, a depender do assunto, o assunto é distribuído para uma comissão que é referente ao tema que vai ser tratado no projeto de lei, né? Então, essas comissões, elas discutem a relevância da pauta e também o mérito da matéria, o mérito jurídico dessa matéria. Então,
quando alguns projetos, quando eles são aprovados por essas comissões, eles vão direto para o Senado, ou se vem do Senado e passa pela Câmara, vão direto para a sanção, para você ver a importância dessas comissões para a Câmara. É uma esteira de trabalho. Mas e tem a questão financeira, né? Isso tem chamado muito a atenção, Carlão. Cada comissão tem uma participação no orçamento público da União. O presidente, ele pode indicar um recurso para a comissão, da comissão para a sua base política ou para uma região que é indicada pelo partido. Ou seja, Carlão, quem preside uma comissão, ele tem poder político e poder financeiro. Daí a razão dessa queda de braço, Carlão e Cid. O Arthur Lira, na condição de presidente da Câmara, ele tem a responsabilidade de fazer as indicações para presidente dessas comissões. Mas ele vem enrolando, Carlão, porque ele tem o interesse de encaixar os parceiros deles em algumas comissões importantes. Oi, querido. Eles têm um prazo para definir? Não tem um prazo. Geralmente vai até abril. Teve pós-pandemia, isso foi decidido em maio, para você ter uma ideia. Quase fechando maio, início de julho, teve a eleição para presidente. Para você ver, a depender dos acordos que são fechados ou não, demora muito. E até lá fica aqui no banho-maria. A Câmara fica no banho-maria só dependendo do plenário. E o plenário é outra história que um dia eu vou contar para você. Mas, Carlão, o Arthur Lira, ele tá muito de olho na sucessão dele. Esse é o último ano dele como presidente da Câmara. E ele aprendeu com o seu ex, o Rodrigo, eu esqueci o nome do presidente anterior. Ele aprendeu com os presidentes anteriores que é importante, além da manutenção do próprio poder, é garantir um sucessor para que ele continue poderoso. Então daí a razão dessa demora. O Arthur Lira, ele está tentando fazer um jogo para que ele perpetue no poder. Então a principal disputa nas comissões está onde nesse momento? Na Comissão de Constituição e Justiça. Pelo acordo, que é a Comissão de Constituição e Justiça, Carlão, é a principal da Câmara, viu? Sim. Pelo acordo, a presidência vai ficar com o PL, o partido de Jair Bolsonaro. E o PL escalou a deputada Caroline de Toni para ser presidente. Só que a Caroline de Toni, ela é do estado de Santa Catarina, além de ser uma deputada de extrema direita, ela é muito radical. O Carlão, ela não tem proximidade também com Arthur Lira. Então ele não quer Carol de Toni. Ele quer que o partido indique outra pessoa. E o partido não quer indicar outra pessoa. Tá um impasse aí, né? Tá um impasse. E como o partido não indica outra pessoa, o Arthur Lira está colocando o União Brasil no game. No caso, o deputado Eumar Nascimento, que é amigo dele, amigo pessoal, liderança do Centrão, para ser o presidente da CCJ. Porque ele já está mirando lá na eleição de 2025. Ele consegue arrebanhar votos para o sucessor dele, que provavelmente será o Eumar Nascimento. Não tem outro nome no PL? Não, por enquanto não surgiu outro nome no PL, sim, viu? Por enquanto o PL está insistindo com Caroline de Toni. Okay. Mas é possível que nessa queda de braço, para evitar que Eumar Nascimento ele possa assumir, o PL vai ter que dar outro nome para poder ceder o Arthur Lira. Estamos falando do presidente da Câmara, o cara é muito poderoso. Agora, o Carlão, sim, na comissão de mista de orçamento, que é o colegiado que discute o orçamento público da União, né? A disputa aí está entre o PT e o Centrão. O Partido Progressistas, o PP, quer a presidência da CMO, ou seja, o Centrão quer mandar no dinheiro, quer mandar para onde vai o dinheiro. Isso é muito importante para encaminhar as emendas parlamentares. E o PT quer a relatoria da comissão. Nesse caso, o acordo está prestes a ser fechado. E aí, Carlão, tem outras comissões: Educação, Saúde, Integração Nacional, Direitos Humanos, Participação Popular, comissões que o PT está disputando para distribuir entre os partidos de sua base de centro-esquerda. Hoje, Carlão, agora à tarde teve uma reunião entre as lideranças para tentar se chegar a uma definição, né? Mas por enquanto não tem nada fechado. Não recebi informação de que vai haver eleição, de que a coisa vai avançar. Por enquanto, tá tudo parado por aqui. É partindo do bolo, né, Cadu? Exatamente. Tem que definir como é que vai ser o bolo e tem que ser bem divididinho. E a maior fatia tem que ser do homem, né? Do Arthur Lira. O primeiro pedaço, né? O primeiro pedaço. Bom, trazendo de volta a conversa aqui, Cadu, como é que o Congresso está recebendo essa proposta do governo, que a gente conversou isso ontem, mas como é que está a recepção da proposta do governo de regular a atividade dos motoristas por aplicativo? Que eu próprio aqui já acho isso
que não vai dar certo, né? Isso aí não tem como dar certo. Não é só você, Cid. Hoje eu também fiz uma viagem de Uber pra cá e o primeiro assunto foi esse. O que você tá achando daquele projeto do presidente Lula? Aí o cara já falou, olha, meu irmão, não tô acreditando em nada disso, vai sair do meu bolso, a Uber vai aumentar, a Uber vai embora do Brasil, vai diminuir o número de passageiros. Todo mundo tá com medo nesse sentido, né? Então não é à toa, porque o número de propostas, o cobertor é pequeno, né? Agora, o Cid, foi publicado hoje no Diário Oficial do Congresso o recebimento desse projeto de lei que primeiro torna os motoristas de aplicativo profissionais autônomos, né? Portanto, com direitos trabalhistas mínimos. No caso, uma remuneração mínima, que no caso de um salário mínimo, o piso nacional de R$32 por hora e também INSS, né? Previdência Social. O motorista vai pagar 7,5% dele, do bolso dele, e a empresa vai arcar com 20%. Agora, como é que recebeu esse projeto, Cid? Eu tenho conversado com alguns parlamentares, principalmente dos partidos de centro. Eles estão muito receiosos com esse projeto, Cid, porque são muitos benefícios e que ninguém sabe de onde vai ser tirado esse dinheiro, da empresa que não vai. Então, a Uber e a 99 já estão com suas tropas aqui no Congresso Nacional, circulando, conversando com os parlamentares para tentar estabelecer uma outra solução diferente daquilo que foi acordado no grupo de trabalho. Eles vão tentar modificar o texto. O Congresso Nacional, no caso o Arthur Lira, ele ainda não designou um relator para essa matéria. É preciso definir o relator. O que vai ficar de olho é quem é esse relator e de que partido ele vai ser. Se for um partido do Centrão, no partido de centro, PSD, MDB, seja qual for, aí vai ter mexida no texto. Se for da base aliada do governo, muita coisa vai ser preservada, mas estamos de olho nessa situação. A questão é que o texto, com certeza, o Cid, vai sofrer uma alteração, principalmente no que se refere à remuneração mínima. Esse ponto não está esclarecido no texto do projeto de lei, porque ele não trata de da onde vai sair, de que maneira os profissionais vão ser pagos, vão ser remunerados nessa questão. Se vai sair do dinheiro da Uber, porque não é CLT, então de que forma vai ser passado esse dinheiro para o motorista da Uber? Tem que haver uma transação dentro da lei, dentro da lei, né? Porque do jeito que está, não está esclarecido. Então é possível que esse texto seja mexido, ou seja diminuído o valor, ou não, né? Ou esse texto seja retirado do projeto de lei, mantendo apenas a Previdência Social, porque como profissional autônomo tem que recolher INSS de qualquer forma, então isso daí vai ser preservado. Agora a questão da remuneração mínima, isso daí está muito difícil. Esse assunto, Cid, está dividindo por enquanto os parlamentares. A bancada do Amazonas, a nossa bancada está dividida, viu? Mas ninguém quis gravar entrevista sobre esse assunto. Prefere ler o texto antes para depois emitir uma opinião. Vou ficar na minha por enquanto, né? E olha só, Cadu e Carlão, acabou de chegar aqui um WhatsApp aqui. Eu sou contra esse projeto que quer regulamentar os serviços dos motoristas de aplicativos. Tem que deixar como está e diminuir o ganho das empresas Uber e 99. Quem fala é o Ricardo Mendes, que é motorista de aplicativo e está falando lá da Compensa nesse momento. Ricardo, obrigado pela sua participação aqui também com a gente, Ricardo. Tá certo? Valeu. Cadu, fechou então. Fechou, meu querido. Só deixar finalizar mudando de assunto, que é a nossa rapidinha. Sim, tem mais algum destaque? Só um destaquezinho. Sim. O senador Omar Aziz, agora à tarde, final da tarde, ele teve uma reunião com o ministro da Integração e Desenvolvimento Regional, Valdez Góes, para tratar dos igarapés de Manaus. Tá bom? O que foi dito, foram discutir ações, recursos do governo federal para fazer ações de recuperação dos igarapés. Isso daí já está sendo tratado, é uma pauta que está sendo levada ao governo federal. Participaram dessa audiência também o Volney Wolff, que é o secretário nacional de Proteção e Defesa Civil, Paulo Falcão, diretor do Departamento de Obras e Proteção e Defesa Civil também, e o pessoal, a equipe de assuntos parlamentares do governo federal. Então é possível que haja uma saída e mais recursos para fazer obras de melhoramento dos igarapés de Manaus. Perfeito. Volto com vocês. Cid, Carlão. Valeu, obrigado, Cadu.
Até amanhã. Valeu. Até amanhã, tchau, querido. até mais. Um abraço. 6h41, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha só, hoje teve um apagão. Inclusive durou 1h30. Interrompeu o funcionamento de Instagram, Facebook e Threads simultaneamente, deixando aí na mão, né, milhares de pessoas que dependem desses serviços para negócios e para assuntos pessoais. Caiu pra ti, Cid? Não, o meu não caiu não, mas o do meu irmão que tava na minha frente foi quem se incomodou com isso, né? O Facebook dele sumiu. O WhatsApp também teve problemas em sua app do business, que faz as integrações aí, né, com outros serviços, potencialmente afetando negócios que dependem do envio de mensagens pela plataforma. Mas o envio e recebimento de mensagens entre pessoas, aí esse funcionou normalmente. Olha aí, relatos dos problemas começaram a aparecer nas redes sociais e em diversos sites de monitoramento por volta do 12:30 ali. E os serviços foram restabelecidos 2h. Pois é, ainda não está claro o que foi que causou esse apagão, né? Que aparentemente aconteceu em várias partes do mundo. Aí. Mix. Continue em 100,7, daqui a pouquinho você vai saber porque a fumaça voltou a invadir o Amazonas. Nosso assunto em instantes já. 18 horas. Agora nós vamos conferir tempo e temperatura, previsão do tempo para amanhã quarta-feira. E, claro, né, podemos esperar chuva, não é isso, Cid? Previsão do tempo. Ou não? Teremos sol com algumas nuvens, como sempre. Chove rápido. Esse rápido aí, já para amanhã, não posso dizer que seja tão rápido não, tá? Vai chover durante o dia e a noite. Olha, temperatura mínima 24 graus, a máxima 31, ou seja, não vai estar tão quente assim. Mas, lógico, 31 graus é 31 graus. A chuva, 90% de chance, com 15 milímetros. A umidade relativa do ar vai ficar entre 63% e 100%. É isso, Carlão. Mix. Olha só, o Rio Negro subiu mais 5 centímetros de ontem para hoje, elevando o nível das águas no Porto de Manaus agora para 22 metros e 49 centímetros acima do nível do mar. E o Negro continua subindo. 18 horas. Olha só aí, a Justiça do Amazonas inicia mutirão com mais de 1.000 audiências em processos sobre a violência doméstica contra a mulher. O objetivo é tornar efetiva a Lei Maria da Penha e reforçar a conscientização de combate à violência de gênero. Vamos aos detalhes agora com Odineia Araújo. O Tribunal de Justiça do Amazonas iniciou nesta segunda-feira as atividades da 26ª Semana Justiça pela Paz em Casa. A campanha é um esforço concentrado para tornar efetiva a Lei Maria da Penha e também colocar em pauta o combate à violência de gênero. Para isso, foram montadas algumas ações, de acordo com Célia Cristina Cavalcante, assistente social da equipe multidisciplinar do primeiro juizado Maria da Penha. O Tribunal de Justiça organizou diversas atividades. Dentre as audiências que serão realizadas, as equipes multidisciplinares também realizam ações no âmbito interno do Tribunal de Justiça, como no âmbito externo. Na parte interna, no Fórum Enoque Reis, temos a exposição de camisas, não vista essa camisa, denuncia a violência, e também temos uma amostra de banners com o perfil sociodemográfico das mulheres que foram atendidas no ano de 2023, o perfil sociodemográfico e a circunstância dessa violência ocorrida. Além disso, palestras e atividades também estão programadas para ocorrerem em escolas estaduais e em organizações da sociedade civil, entre elas o Centro de Referência de Amparo à Mulher, Kramer, no bairro Aparecida, na sexta-feira. A Semana da Justiça pela Paz em Casa também realiza um mutirão para analisar 1.300 processos sobre a violência doméstica, tanto na capital quanto no interior, conforme a assistente social Célia Cristina Cavalcante. Outras ações também no decorrer da semana serão implementadas pelos juizados especializados, pelas equipes e as audiências que ocorrem com o assessoramento também das equipes multidisciplinares no momento em que elas
saem da audiência muitas vezes necessitando do apoio psicológico, do apoio social. Então a equipe também está nesse trabalho de plantão, atuando nessas demandas. O Tribunal de Justiça do Amazonas destaca que a Semana Justiça pela Paz em Casa faz parte do reconhecimento do Poder Judiciário quanto à urgência e à gravidade desse problema contra as mulheres da região, privando-as de sua dignidade, segurança e direitos fundamentais. A Lei Maria da Penha cria mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher. Odinei Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. 6 horas 46 minutos. Olha, o Amazonas voltou a registrar hoje fumaça de queimadas. Desta vez, o fumacê veio de Roraima e afetou principalmente os municípios da região sul do estado e chegou até Manaus, como explica aí agora a repórter Nathalie Moraes. O estado de Roraima enfrenta uma seca histórica e tem gerado uma onda de incêndios em áreas de vegetação. Ao todo, segundo o INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Especiais, foram registradas mais de 2.600 focos de queimadas, na maioria dos municípios roraimenses. O fogo tem provocado nuvens densas de fumaça que podem ser vistas até mesmo pelo satélite da NASA, a Agência Espacial Norte-Americana. As partículas de fumaça já ultrapassam as fronteiras e têm invadido os municípios de São Gabriel da Cachoeira, Santa Isabel do Rio Negro e também ao município de Barcelos. Todos no interior aqui do Amazonas que ficam na divisa com o estado vizinho. Desde segunda-feira, a fumaça tem encoberto boa parte do céu aqui da nossa capital, Manaus. A fumaça ainda não é intensa, mas já foi sentida por alguns moradores, principalmente da zona norte aqui de Manaus, como afirma a Rosenira da Costa. Ali que eu moro próximo da área do Garapé do Passarinho, Galileia 1, e aí lá tava muito, através das aves, né, aquela fumaça, incomoda assim, até pra gente tossir, né, pigarro, a gente tem que estar usando máscara, e é muito complicado, né, as queimadas aí tá evoluindo muito, né. A situação das queimadas em Roraima é monitorada pelas autoridades do meio ambiente aqui no Amazonas. De acordo com o secretário estadual do meio ambiente, Eduardo Taveira, a situação em Manaus não é preocupante. Segundo o secretário, a preocupação maior são com os municípios do Alto Rio Negro. Tem já um comprometimento em relação a isso, a gente está monitorando a qualidade do ar. Obviamente que hoje está encoberto também por causa de nuvens, há uma mistura da presença de nuvens, a gente acabou de ver isso nos satélites, mas a nossa preocupação maior é porque a área lá de São Gabriel da Cachoeira, aquela área do Alto Rio Negro, está sofrendo bastante ainda com a seca, né? Então a gente tem monitorado essas atividades, conversado muito com o pessoal do ICMBio e também do IBAMA, para qualquer momento que haja vazamento dessa situação de queimadas aqui para o estado, a gente ter uma atividade com as equipes de brigadistas já trabalhando para conter essa situação. O nosso estado enviou ajuda para Roraima e se colocou à disposição para ajudar o estado vizinho a superar a crise climática. Eu entrei em contato com o secretário de Meio Ambiente lá de Roraima, que me avisou que eles estão com apoio já do ICMBio, do IBAMA, dos brigadistas, e que tudo que está acontecendo lá é fruto da seca que também nos atingiu ainda ano passado, né? Então a gente espera desejo muita sorte para o trabalho que está sendo feito lá, que haja controle efetivo e que a gente se colocou também à disposição para ajudar naquilo que for necessário para a gente reduzir esse impacto desse fluxo de fumaças, que por enquanto ainda é muito mais denso chegando ali no Alto Rio Negro. Diferente do restante da região amazônica, o estado de Roraima vive o período de estiagem nesse início do ano. Por isso, as queimadas estão acontecendo com maior frequência por lá. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Às 6 horas e 50 minutos, uma indígena da etnia ticuna, de apenas 23 anos, foi morta após ser baleada em uma boate em Tabatinga, no interior do Amazonas. Um homem foi preso suspeito de ter atirado contra a vítima e o crime foi registrado em imagens de câmeras de segurança. E quem tem aí os detalhes, quem traz os detalhes pra gente aqui no 18 horas é o repórter André Meirelles. André Meirelles, o que aconteceu, André? Boa noite.
Boa noite mais uma vez a todos. Isso mesmo, Carlão, aconteceu aí que as imagens de câmera de segurança acabaram registrando aí a ação criminosa desse suspeito que chegou ali numa moto atirando contra essas pessoas, inclusive acabou acertando aí essa indígena. Ela chegou a ser socorrida para uma unidade hospitalar ali da cidade, mas ela não sobreviveu ali, não resistiu aos ferimentos. Inclusive o Major Jonathan Soares, da Polícia Militar de Tabatinga, ele conta aí como é que foi a prisão desse suspeito. Vamos conferir. Desde as primeiras horas que aconteceu o crime, nós realizamos várias diligências e agora à noite nós conseguimos capturar esse cidadão que estava na sua casa e no momento que ele viu a viatura, tentou correr, nós conseguimos alcançá-lo, ele tentou jogar a arma e nós conseguimos capturá-lo, ele e a arma lá que tirou a vida da jovem lá. Então aqui em Tabatinga nós não vamos admitir esse tipo de situação, esse tipo de crime não será admitido aqui em Tabatinga. Então a Polícia Militar ela está presente para cumprir a lei. Tabatinga tem lei e a lei vai ser cumprida. 18 horas. Cid, Carlão e ouvinte, a gente ouviu a fala aí do Major Jonathan Soares, policial militar lá do município de Tabatinga, falando aí sobre a prisão desse homem que atirou, né, ali numa boate no município, que acabou acertando aí com os disparos de arma de fogo essa indígena, que ela foi socorrida, mas acabou não resistindo aos ferimentos. Só para encerrar aqui, a gente tem uma atualização aqui do influencer Lucas Picolé e a ex-funcionária pública municipal, a Flávia Kathleen da Silva, foram denunciados pelo Ministério Público do Amazonas por receptação qualificada. Inclusive, na quinta-feira, a Justiça acatou o pedido do órgão e tornou aí os dois réus pelo crime. Cid, Carlão. Valeu, André. Muito boa noite pra você. Boa noite. 18 horas. Olha só, chegou a hora dos bastidores da política amazonense. Estamos aqui com ela, Cíntia Blink. Boa noite, Cíntia. Olha só, termina amanhã o prazo dado pelo presidente do PL, que é o Valdemar da Costa Neto, para quem? Para o prefeito Davi Almeida se filiar ao partido. É um ultimato, é isso, Cíntia Blink? Será se vai acontecer? Boa noite, Carlão. Boa noite, Cid. Boa todo noite, mundo que tá com a gente na 100.7. Então, amanhã, dia 6, é o dia que se falou aí nos bastidores de que era o último dia para o prefeito dizer se ia ou não ia pro PL. O que isso implica? A gente tá no ano eleitoral, PL tem um alto valor ali de fundo partidário, também tem um tempo de TV invejável, mas a saída dele para o PL significaria ter acesso a isso, mas não teria acesso ao principal, que é o apoio de Jair Bolsonaro, ex-presidente do Brasil, que tem um grande número de apoiadores em Manaus, e já saiu pesquisa dizendo que o apoio dele faria diferença para um candidato e tudo mais. Ao mesmo tempo, ele não permitiria que existisse a chapa Alberto Neto e Coronel Menezes, que é uma chapa também bem importante, né? Que a saída dela faz um sentido ali, porque tem um peso muito grande justamente por conta dessa questão da direita ser forte em Manaus. Eu ia dizer que a chapa ia de base, mas eu vi que isso é uma gíria muito forte pra cá. E aí o que acontece? Ele já falou, adiantou pro jornalista Newton Correia que não vai pro PL, que ele vai disputar pelo Avante. O que essa fala não diz pra gente mas ele vai disputar pelo Avante, tendo o apoio do PL, a gente imagina que ele não vai por esse caminho. Por quê? Porque ao mesmo tempo ele também perderia o apoio dos senadores Omar Aziz e Eduardo Braga, que não faz sentido nenhum, tá no mesmo palanque ali da direita, né, do PL e tudo mais. Então, de qualquer forma, amanhã é possível que a gente tenha informação sobre isso. Se a gente não tiver nenhuma informação, é porque não vai rolar. Cid, Carlão. E Blake, o prefeito de Manacapuru vai contratar o cantor Zé Felipe por R$500 mil para festa de aniversário da cidade. É isso mesmo? Pode. R$500 mil sem passar por licitação, né? Aliás, a forma de licitação foi a inexigibilidade. Que palavrinha chata, mas eu consegui falar. São uns absurdos, né? É o seguinte, o prefeito de Manacapuru, Betângelo, vai contratar o cantor Zé Felipe. Isso já saiu no diário, não saiu no diário se isso já foi pago ou não. Aí a gente teria que dar uma olhada no portal da transparência, que nem sempre é tão transparente assim. Ele vai cantar aí, como você falou, no aniversário da cidade, dia 15 de julho. Aí é R$500 mil
de reais para essa única atração. Esse tipo de questão, né, de cachê alto para enfim, fazer horas ali de um show já é assunto conhecido e tratado pelo Ministério Público do Amazonas, mas a gente não vê ter muita... continuam insistindo nesse tipo de gasto. De qualquer maneira, a gente vai continuar vendo se o MP vai se manifestar e como é que isso termina. Ele tá no primeiro mandato? Ele vai se reeleger? Ou quer dizer, tá tentando? Não sabe. Nossa, pergunta de prova, né? Eu não lembro se o Beto D'Angelo vem pra reeleição ou se ele já tá no segundo mandato. Mas essa tradição é não só de Manacapuru, como em outros interiores de acontecer. E em Manaus também, né? Que é que eu tô falando aqui, trazendo pro interior. Cid Carlão. Olha só, temos agora no governo, tem mudança na equipe do governador Wilson Lima. Cíntia, quem é que tá entrando, quem é que tá pegando o beco? Tem gente entrando, gente nova entrando. O Wilson Lima troca o comando da Azerpan. Sai o João Rufino e entra o Ricardo Lasmar, que confesso tive alta dificuldade de saber quem é Ricardo Lasmar, mas aí fui à assessoria buscar e ele tem experiência em direito público. Na verdade, ele já atuou como jurídico das câmaras municipais de Jutaí, Novo Aripuanã, Juruá, Uarini. E também ele já trabalhou na Assembleia Legislativa, na Comissão de Defesa do Consumidor. Então ele tá mais nos bastidores, acho que por isso não é um nome que me é tão familiar assim, mas agora ele tá à frente da Azerpan. Agora deixa eu te contar uma notícia aqui exclusivíssima nossa, quentinha, porque é do jeito que a gente gosta de dar notícia. É o seguinte, os vereadores de Manaus, eles estão destinando aí mais de 12 milhões de reais, não é mil não, tá? 12 milhões em emendas parlamentares para uma única OSC. OSC é o novo nome aí de ONG, né? Que chama Instituto Dr. D. São os vereadores Raif Matos, Rosivaldo Cordovil, Capitão Carpê, Diego Afonso, Sassá da Construção, Thaís Alipe, Bessa, Everton Assis, Glória Carrati, Rosivaldo Bual, Jaildo Oliveira, Ivo Neto, Lissandro Breval, Professora Jaqueline, estão mandando aí ao todo um pouquinho mais de 12 milhões de reais. Isso porque 2 das emendas individuais foram rejeitadas, senão a gente ia pular aí para os 13 facilmente, viu? Detalhes aí sobre valores e tudo mais você vai ver no meu Instagram ou no site Portal Manaus 360. Beleza. É isso, volto amanhã com mais informação para você. Obrigado, Blink. 18 horas. Esporte. Temos para hoje Cid Soares no esporte. Ontem o Tribunal de Justiça Desportiva do Amazonas determinou que o São Raimundo jogue de portões fechados em suas partidas como mandante e fique sem direito à carga de ingressos nas partidas como visitante pelo prazo de 30 dias até que o TJD, aqui do Amazonas, julgue a denúncia por uma de suas comissões disciplinares. A decisão liminar foi do presidente do TJD, Hugo Ribeiro, porque um torcedor de São Raimundo, vocês sabem da história, falamos disso aqui ontem, jogou uma garrafa de vidro na direção do ônibus que levava a torcida adversária e feriu uma mulher grávida. Como noticiamos aqui no 18 horas ontem. Olha, o São Raimundo comunicou o banimento desse torcedor envolvido aí no episódio de qualquer evento que o clube venha participar este ano de 2024. Persona não grata. Persona não grata, né? E é o mínimo isso, né? Esse cara devia ser preso. Bom, enfim, logo após o episódio tornou-se público e o Parintins emitiu uma nota de repúdio contra o ato de violência praticado. E, Manaus e Tocantins se enfrentam pela primeira vez de olho em uma vaga nas quartas de final da Copa Verde. O embate em jogo único vai rolar nesta terça-feira às 8 horas da noite, daqui a pouco, na Arena da Amazônia. E em caso de empate em tempo normal, a decisão será nos pênaltis. Quem avançar encara o vencedor de Paysandu e Rio Branco do Acre nas quartas de final. O Vasco trabalha agora para finalizar em breve a contratação do que será provavelmente seu último reforço nessa janela de transferências. É o atacante Cleiton Silva, que atua no Casa Pia, lá de Portugal. A janela será encerrada na próxima quinta. Portanto, Cleiton, de 25 anos, é aguardado amanhã no Rio de Janeiro. Ele fará exames antes de assinar o contrato. O Vasco vai comprar o atacante. Os valores não foram confirmados, mas a imprensa portuguesa fala em 3,5 milhões de euros, algo em torno, Carlão, de 19 milhões de reais. O Vasco tá podendo. E é isso. Mix
Muito bem, 7 em ponto, vamos direto para o nosso editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Em Manaus, motoristas sem credencial continuam estacionando descaradamente em vagas para idosos e pessoas com deficiência. Na segunda-feira, o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana multou 74 desses motoristas cometendo a infração apenas em 2 shoppings da cidade. As multas aplicadas até agora parecem não alcançar o objetivo, que é educar o motorista. Motoristas que, diga-se de passagem, não têm consciência cidadã nem respeito pelos outros seres humanos. É o que parece. Pior, que agem de forma covarde contra os direitos de pessoas indefesas. Comportamento de falta de civilidade, muitas vezes repetidos nas ruas e avenidas de Manaus. Por enquanto, os infratores preferem pagar quase R$300 de multa a respeitar o direito dos idosos e pessoas com deficiência. Repetindo, de forma covarde. 18 horas. 7-1, Cid, boa noite. Boa noite, até amanhã. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.